e junto com ele todos aqueles que não aceitaram a palavra de Deus, desobedeceram a palavra de Deus, amaram mais a injustiça do que a justiça, porque está escrito em Salmos capítulo 45, versículo 7, está escrito: porque amaste a justiça e aborreceste a iniquidade, por isso, Senhor Deus, o teu Deus te ungiu com ódio e alegria mais do que teus irmãos, mas foi porque amou a justiça, foi porque aborreceu a iniquidade. Não adianta somente amar a justiça, você tem que também aborrecer a iniquidade. Você tem que andar segundo os padrões da palavra de Deus para ser salvo. Você tem que se arrepender dos teus pecados para ser salvo. Porque senão, de outra forma, o homem não pode ser salvo e alcançar a salvação. Porque somente por meio do arrependimento são apagados os pecados do homem. Quando nós olhamos outro exemplo de arrependimento, nós podemos falar da vida de Davi. O rei Davi, o segundo rei de Israel, está escrito em 2 Samuel 12:13. A palavra de Deus nos diz que este rei, certo dia, ele era para estar na peleja, mas ele ficou em casa. E lá do terraço da casa, do alto da casa dele, ele viu uma mulher tomando banho. Chamou aquela mulher e adulterou com ela. E a palavra de Deus nos diz que ele mandou o esposo daquela mulher para a peleja, na frente do campo de batalha, onde mais a luta apertava, para que aquele homem fosse morto, porque ele queria encobrir as suas transgressões. Ele pensou que ele podia encobrir os seus pecados de Deus, mas ele se esqueceu que Deus vê tudo, ouve tudo. Deus, Ele está 24 horas com olhos como chama de fogo, olhando para a tua vida, olhando para cada coisa que você faz, tudo aquilo que você faz no oculto, no secreto, no escondido. Deus está vendo. E a palavra de Deus nos diz que o esposo daquela mulher, Urias, morreu na batalha. A palavra de Deus nos diz, passado um tempo, Deus mandou o profeta Natã para divertir o rei e contou uma história, a qual dizia: havia uma cidade, 2 homens, um rico e outro pobre. O rico tinha muitíssimas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira que comprara e criara, e ela havia crescido com ele e com seus filhos igualmente. Do seu bocado comia e do seu copo bebia, e dormia em seu regaço, e a tinha como filha. E vindo o viajante, o homem rico deixou este de tomar das suas ovelhas e das suas vacas para guisar para o viajante que viera a ele. E tomou a cordeira do homem pobre e a preparou para o homem que viera a ele. A palavra de Deus nos diz que Natã contou esta história para o rei Davi e perguntou do que era digno aquele tal homem. Do que era digno? Davi, então, ele disse: este homem é digno de morte. Davi, ele disse, no seu furor, que o homem que fez tal coisa é digno de morte, e pela cordeira tornará a dar o quadruplicado, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. A palavra de Deus nos diz que Davi, na sua justiça humana, na sua ira, ele falou que aquele homem tinha que dar 4 vezes mais e ainda teria que ser morto. Mas aí foi que Deus pegou ele
Foi aí que Deus pegou ele, porque disse o profeta Natan: mas este homem é tu, Davi. Este homem é tu. Então está escrito que ele falou: pequei contra o Senhor. Disse Natan a Davi: também o Senhor traspassou o teu pecado, não morrerás. A diferença entre Saul e Davi foi que Davi se arrependeu dos seus pecados. A diferença foi que em Saul, quando advertido pelo profeta, ele disse: não, mas eu fiz o que o Senhor me mandou. Eu matei a todos, só deixei os animais mais bonitos para o sacrifício e deixei o rei Agag, porque o povo me pedia isso. Essa foi a diferença. Essa foi a diferença, e por isso que Davi foi chamado o homem segundo o coração de Deus. Porquanto ele, quando pecou, reconheceu o seu pecado, se humilhou perante a face do Senhor, reconheceu que tinha errado e pecado. Reconheceu que ele tinha errado perante o Senhor, fazendo o que era errado perante os olhos do Senhor. Foi por isso que Davi foi chamado o homem segundo o coração de Deus. Enquanto Saul tentou encobrir o seu pecado, e quando advertido pelo profeta, desobedeceu. Quando advertido pelo profeta, retrucou. Quando advertido pelo profeta, tentou justificar o seu pecado. Davi, ele reconheceu e se humilhou perante o Senhor, rosto em terra, reconhecendo que havia errado e falhado perante o Senhor Deus Todo-Poderoso. E foi por isso que ele alcançou misericórdia da parte do Senhor. Foi por isso que ele alcançou a benevolência do Pai. Porquanto ele se arrependeu do seu pecado. Outro exemplo de arrependimento está escrito em 2 Coríntios. 2 Coríntios capítulo 7. Versículo 9 e 10. Está escrito o seguinte: agora folgo, não porque fostes contristados, mas para o arrependimento, pois fostes contristados segundo Deus, de maneira que por nós não padeceste dano em coisa alguma. Porque a tristeza segundo Deus opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. A tristeza segundo Deus opera o arrependimento, o qual traz a vida. Agora, quando você está triste no mundo, o que te vem à mente? A morte, suicídio. O que é que vem à mente do homem quando ele está triste no mundo? Não tem o consolador, então não tem quem o console estando triste. Não tem quem o console estando triste no mundo. Enquanto o diabo é o que oprime sua alma, e ele está vazio de Deus. Mas o homem, quando ele está contristado da parte de Deus, esse contristamento gera o arrependimento. Gera o arrependimento, o qual traz a vida. E você é consolado pelo Espírito Santo, porquanto o Espírito Santo é o Consolador. Porque está escrito, Jesus disse que ia para o Pai, mas deixaria um outro Consolador, o Espírito Santo da verdade, o qual ensinaria todas as coisas e falaria de Jesus. O contristamento, segundo o mundo, ele opera a morte. Porquanto quando você está triste, não há ninguém que possa te consolar no mundo. No mundo, quando você está no leito de hospital, na cama de um hospital, não há quem possa te socorrer. Não há quem possa te consolar, porquanto você não tem o Consolador. Mas agora, a partir do momento em que o arrependimento entra na tua vida, o Espírito Santo, ele consola o homem. O Espírito Santo, ele traz alegria ao homem.
O Espírito Santo é o que traz o renovo ao homem. E é o Espírito Santo que levará o homem para o céu, porquanto ele é o penhor da promessa. Está escrito. Foi por isso que Paulo disse aos Coríntios que ele folgava, não porque foram contristados, mas porque foram contristados para o arrependimento. É necessário você ser contristado para o arrependimento, para que você alcance o perdão dos teus pecados. É necessário o contristamento segundo Deus e não segundo o mundo. É necessário você ser entristecido para que gere o arrependimento, porquanto quando o homem não está triste, ele não se arrepende. E muitas das vezes o homem pode até dizer que se arrependeu, mas não se arrependeu. Porque quando o homem se arrepende, ele larga do pecado. Apesar do homem ser pecador, ele larga do pecado. Porque todos pecaram, todos pecaram. Mas está escrito em 1 João, capítulo de número 3, versículo 9, que qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele, e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Qualquer que é nascido de Deus, ele não pode pecar mais. E o que significa isso? Que o homem não continua na prática do pecado. Que o homem ele abandona a prática do pecado para viver segundo Cristo. Porque a semente de Deus permanece nele. Por isso não pode pecar. E para isso acontecer, para você ser filho de Deus é somente pelo arrependimento. Para você ser filho de Deus somente pela palavra de Deus. Quando nós olhamos para outro exemplo de arrependimento, Aleluia! Nós poderíamos também falar de Pedro. Este homem, o qual seguiu a Jesus, o qual viu Jesus fazendo milagres, maravilhas, proezas, o qual viu Jesus curando o enfermo, ressuscitando o morto, curando o paralítico, o qual viu Jesus abrindo os olhos dos cegos, o qual viu Jesus endireitando a coluna de uma mulher, o qual viu Jesus, este homem, o qual viu a sua sogra ser curada da febre, o qual viu Jesus andando pelas águas. Este homem, ele negou a Jesus, porque ele disse: Senhor, eu irei à morte, irei contigo até a morte. Disse Jesus: Pedro, tu não sabe o que fala. Antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes tu me negarás. E a palavra nos diz que quando Jesus ele foi levado para ser julgado na casa do sumo sacerdote, a palavra nos diz que acenderam uma fogueira para que se aquecerem por quanto estava frio. E a palavra de Deus nos diz que aproximando-se dele uma criada disse: Tu também estavas com Jesus em Galileu. Respondeu Pedro, que não sabia. Respondeu Pedro diante de todos: Não sabes o que dizes. Pedro negou a Jesus uma vez. Na segunda vez, saindo para o vestíbulo, outra criada ouviu e disse aos que ali estavam: Este também estava com Jesus o Nazareno. E ele negou outra vez com juramento: Não conheço tal homem. Mais uma vez ele negou a Jesus. Terceira vez e logo depois, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: Verdadeiramente tu és deles, pois a tua fala te denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar, dizendo: Não conheço esse homem. E imediatamente o galo cantou. Este homem negou 3 vezes a Jesus. Ele falou que não conhecia Jesus. Ele falou com juramento que não conhecia Jesus.
E a palavra nos diz no versículo 75 do capítulo 26. E lembrou-se Pedro das palavras que Jesus lhe dissera, antes que o galo cante 3 vezes me negarás. Antes que o galo cante 3 vezes me negarás. E saindo dali chorou amargamente. Então por que este homem não foi condenado se ele negou a Jesus? Como é que este homem não foi condenado se ele negou que conhecia Jesus, ele jurou que não conhecia Jesus. Ele começou a praguejar, dizer que não conhecia Jesus. Simples, por causa do arrependimento. Porque a palavra diz que ele chorou amargamente. E o arrependimento sincero, necessário o homem se arrepender, chorar pelos seus pecados que cometeu, chorar pelos pecados que cometeu e se mudar a sua vida. E a palavra nos diz que depois de Jesus citado, depois de Jesus haver morto e ressuscitado, a palavra nos diz que eles estavam comendo pão e peixe na beira do mar. Amém. E a palavra nos diz que Jesus falou para Pedro: Pedro, tu me amas? Respondeu Pedro: sim, Senhor, eu te amo. Jesus falou: apacenta as minhas ovelhas. Amém. Segunda vez disse Jesus: Pedro, tu me amas? Respondeu Pedro: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Respondeu-lhe Jesus: apacenta as minhas ovelhas. Terceira vez disse Jesus: Pedro, tu me amas? E Pedro, muito triste porque ele dissera a terceira vez se o amava, respondeu: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Respondeu-lhe Jesus: apacenta as minhas ovelhas. Jesus estava naquela hora perdoando os pecados de Pedro, porquanto ele se arrependeu, porquanto entrou a tristeza, a contrição nele, o contristamento nele entrou. E a palavra nos diz que o contristamento lhe gera o arrependimento, porquanto é necessário que o homem se arrependa para entrar no reino dos céus. E quando nós olhamos a vida de Pedro e fazemos um contraste com a vida de Judas, você se pergunta então, mas por que Judas não foi salvo, se ele traiu a Jesus também? A resposta é simples. Porque a palavra nos diz que Pedro, ele se arrependeu, porquanto ele chorou amargamente, que seus pecados foram perdoados. Já quando nós olhamos a vida de Judas, a palavra nos diz que ele foi tocado pelo remorso. Remorso, ele é diferente do arrependimento, em muitos sentidos, porque quando nós falamos de arrependimento, nós falamos de uma tristeza pelo pecado, nós falamos de uma tristeza pelo que foi feito, nós falamos de uma tristeza a qual é abandonado o pecado. Agora, quando você fala de remorso, nós estamos falando de uma inquietação na consciência por uma culpa ou crime que se cometeu. Quando nós falamos de remorso, nós falamos de uma tristeza pelas consequências do que foi cometido e não pelo que foi cometido. Porque o remorso, ele é uma tristeza por causa das consequências do que aconteceu e não por causa do que aconteceu. Foi por isso que Pedro foi perdoado seus pecados e tornou um grande homem de Deus, ganhador de almas, porquanto ele se arrependeu dos seus pecados verdadeiramente e os abandonou. A palavra nos fala que Judas, tocado de remorso, ele foi querer devolver as moedas para os sacerdotes, mas a palavra nos fala que os sacerdotes não aceitaram aquelas moedas. Então a palavra nos diz que ele, tocado de remorso, lançou aquelas moedas e indo se suicidou. Ele não buscou o arrependimento, porque se Judas ele buscasse o arrependimento, quem sabe ele encontraria. Mas eu acredito que ele não encontraria, porque ele era filho da perdição. A palavra trata ele como filho da perdição.
Já Pedro ele alcançou a misericórdia por causa que se arrependeu. É necessário o verdadeiro arrependimento e não o remorso. É necessário você abandonar os teus pecados e não somente encobri-los. É necessário para o arrependimento reconhecer que você pecou, humilhar-se e abandonar o pecado. São os 3 passos para o arrependimento: reconhecer, humilhar-se e abandonar o pecado. Porque Jesus Cristo, ele chama para o arrependimento e sempre chamou. Só que muitas pessoas não gostam da mensagem do arrependimento, porque ela fala para o homem abandonar o pecado. Foi por causa da mensagem do arrependimento que João Batista perdeu a cabeça, por quanto ele disse: Herodes, larga dessa mulher porque não é tua. Larga da mulher do teu irmão. A palavra nos diz que Herodias, a palavra nos diz que João Batista foi lançado no cárcere. E em certa ocasião, natalícia de Herodes, a palavra de Deus nos diz que a filha de Herodias começou a dançar na frente de Herodes. E Herodes, tendo gostado da dança, ele falou: pede-me o que quiseres, ainda que seja metade do meu reino, eu te darei. A palavra de Deus nos fala então que ela foi perguntar para sua mãe o que era para pedir. A palavra de Deus nos fala então que a mãe daquela jovem falou para pedir a cabeça de João Batista. E a palavra de Deus nos fala que Herodes tinha feito um juramento diante de todos, de homens, diante de reis. Herodes tinha feito o juramento e não podia descumprir com a sua palavra. Então ele mandou que cortassem a cabeça de João Batista, degolassem ele no cárcere e trouxessem sua cabeça numa bandeja de prata. Essa é a mensagem que não é muito bem recebida pelo povo. Uma mensagem que não é muito bem aceita por aqueles que estão no pecado e no erro. Mas o arrependimento ele traz tristeza, mas para o bem do homem. O arrependimento ele traz tristeza, mas depois ele traz o arrependimento. Foi por isso que João Batista foi degolado, por causa da mensagem do arrependimento, por causa que dizia: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não digais em vossos corações que temos por pai Abraão, porque Deus ainda pode destas pedras trazer filhos a Abraão. Não adianta falar que você tem por pai Abraão, como pai da fé. Não adianta você falar que você tem a Cristo se você não obedece. Não adianta você falar que tem Deus no seu coração se você está mentindo. É necessário o arrependimento. É necessário o arrependimento e a conversão. Porque a palavra de Deus nos fala do arrependimento e da conversão. De que é a conversão? Conversão é mudar, transformar-se, transformar uma coisa para outra. Quando nós olhamos exemplos de transformação, nós vemos a vida do apóstolo Paulo, o qual era um perseguidor da igreja de Deus, o qual perseguia incansavelmente a igreja de Deus. Este homem, ele era contra a igreja de Deus, arrastava os cristãos para o cárcere e alguns até matava. A palavra de Deus nos diz que ele estava ali assistindo a morte de Estevão.
E a palavra nos diz que ele foi aquele que segurou as túnicas daqueles que apedrejavam Estevão. Mas olha o que Deus fez com ele. Deus não teve em conta o tempo da ignorância dele. Mas quando Deus apareceu para ele, quando Jesus apareceu para ele no caminho a Damasco, ele se arrependeu sinceramente do seu pecado, se converteu da sua iniquidade. E ele se tornou um dos maiores pregadores e ganhadores de almas de todos os tempos. Foi ele quem escreveu as cartas paulinas. Foi ele quem escreveu, pela graça e misericórdia de Jesus Cristo, porque ele se considerava o mais pecador entre todos os homens. Ele mesmo não se considerava digno, porque dizia ele que perseguiu a igreja de Deus. Mas ele alcançou a misericórdia de Deus por meio do arrependimento e a conversão. Ele se converteu, ele foi convertido e não convencido. Ele foi convertido ao Evangelho. Ele foi mudada a sua vida de Saulo para Paulo, e caiu as escamas que estavam nos seus olhos, e não somente as escamas físicas, mas também as espirituais, porquanto ele acreditava que estava agradando a Deus perseguindo a igreja, tanto que ele pediu cartas para ir até Damasco, para aprender a todos os cristãos que ele achasse, e acreditava que estava agradando a Deus. Ele acreditava que estava agradando a Deus no que fazia, mas estava desagradando por causa que estava perseguindo a sua igreja. Estava recalcitrando contra os aguilhões. Tem um ditado por aí que dizem que quem brinca com fogo se queima. Assim é também com a palavra de Deus. Quem brinca com a palavra de Deus, ele se queima. Quem brinca com a palavra de Deus, ele é pego pela palavra de Deus, porque Deus não se deixa escarnecer. Está escrito em Gálatas capítulo 6, não erreis, Deus não se deixa escarnecer. Ou não erreis, de Deus não se zomba. Tudo aquilo que o homem semear, isto também ceifará. Aquele que semear segundo a carne, da carne se fará corrupção, mas o que semear do Espírito se fará a vida eterna. A vida eterna só se encontra em Cristo Jesus. Outro exemplo de conversão é a vida do apóstolo Pedro. Um homem o qual negara a Jesus Cristo antes de ser convertido. Um homem o qual ele estava tímido. Um homem o qual ele negara Jesus 3 vezes. Um homem o qual tirara da espada para cortar a orelha de Malco, quando vieram aqueles homens prender Jesus. Um homem que ainda não era convertido, estava no processo de conversão. Ele estava num processo de conversão. E ele estava para ser convertido. Quando Jesus subiu ao céu e desceu o Pentecostes, desceu o Espírito Santo no Pentecostes, a palavra de Deus nos diz que ele foi cheio do Espírito Santo. E aquele homem tímido, aquele homem que negara Jesus 3 vezes, agora ele discursou para uma multidão, e foram ganhas aproximadamente 3.000 almas, diz a palavra de Deus. Aquele homem que outrora negara Jesus, agora está sendo um instrumento usado na mão de Deus. E é isso que Deus quer fazer com muitos por aí que são escolhidos, porque está escrito que muitos são chamados, mas poucos escolhidos. E muitos são os escolhidos que Deus quer usar, instrumentos que Deus quer usar. Mas é necessário se colocar na presença de Deus. É necessário renunciar ao mundo e seguir a Cristo, porquanto não é fácil entrar no reino dos céus. Agora nós vemos este homem chamado Pedro sendo um vaso nas mãos de Deus, o qual agora estava disposto até morrer. E morrer não somente na morte de cruz, mas também morrer com a cruz virada para baixo.
Agora aquele homem recebeu a transformação do Espírito Santo. Porque está escrito que o Espírito Santo é aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Agora aquele homem que adulterava, não adultera mais. Agora aquele homem que bebia, não bebe mais. Agora aquele homem que prostituía, não prostitui mais. Agora aquele homem que fazia mal pro próximo, não faz mais, porque ele foi convertido. Ele foi transformado, regenerado pela lavagem da água da palavra de Deus. Porquanto agora ele foi transformado pela palavra de Deus, a qual é viva e eficaz, e mais cortante do que a espada de dois gumes. Agora ele foi transformado. Não vive mais ele, mas Cristo vive nele. Disse Paulo: já estou crucificado com Cristo. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Jesus morreu por nós, mas é necessário nós morrer cada dia. Porque está escrito que somos entregues à morte todo dia. Somos reputados como ovelhas para matadouro, mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Agora aquele homem, aquela pessoa que era tímida, aquela pessoa que tinha vergonha, agora anuncia o Evangelho de Deus, o qual é salvação, o qual é o poder de Deus para aquele que crer, o qual é salvação para todo aquele que crer. Agora aquele homem é um convertido, é um homem que foi transformado por Jesus Cristo, é um instrumento nas mãos de Deus, é como um vaso nas mãos do oleiro, é como um vaso que já foi moldado, já foi passado pelo forno e agora está sendo usado pelas mãos de Deus. Aquele homem chamado Pedro, outrora estava sendo moldado, depois passou pelo forno e depois foi usado por Deus para ganhar mais de 3.000 almas, segundo está escrito em Atos. Ele discursando para uma multidão depois de ter curado o coxo. Muitas pessoas também creram no Evangelho. Muitas pessoas creram na mensagem da palavra de Deus, porquanto não era mais ele pregando, mas sim Cristo Jesus usando a sua boca. Não era mais Pedro falando, mas era Cristo Jesus usando a boca de Pedro. Não é mais Pedro o qual vive, mas Cristo vive. Cristo é Ele que tem que tomar conta do homem. É Ele que tem que governar na vida do homem. Porque existem dois disputando pelo teu coração. Dois seres que estão pelejando pela tua alma. É o diabo e é Jesus. Jesus ele está pelejando para que tua alma seja salva. E o diabo está pelejando para que tua alma vá para o inferno. Mas a escolha está em você. A escolha está no homem. Se arrepender ou continuar nos seus pecados. Se arrepender ou continuar nas suas iniquidades. Se arrepender ou continuar na bebida. Se arrepender ou continuar na prática do pecado. Jesus Cristo ele chama para o arrependimento. Jesus Cristo lhe chama para a conversão, para você ser convertido realmente, para você alcançar a conversão, você ser mudado, transformado, porque Jesus é aquele que transforma aquilo que não é para confundir aquilo que é, porque Deus não usa
que Deus usa, ele prefere usar as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, para que o homem não se glorie na sua própria força, mas sim se glorie em Deus e na sua fraqueza, porque disse Paulo que quando ele estava fraco era aí que ele estava forte. É por isso que Deus chama aquilo que não é para confundir aquilo que é, porque o evangelho da cruz é loucura para os que perecem. Glória a Deus, o evangelho da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Está escrito que Deus ele usa as coisas vis deste mundo para confundir as que são. Deus ele usa as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias e as fracas deste mundo para confundir as fortes. Porque o homem ele sempre procura trazer a glória para si mesmo, mas toda glória e honra seja dada a Deus, porquanto é Ele que dá e é Ele que tira. É Ele que deu o fôlego de vida e a qualquer momento Ele também pode tirar. O homem ele se gloria de muitas coisas, mas quando ele está no leito da enfermidade, aí é que ele tem que reconhecer a Deus, ou fechar o seu coração. Porque quando você olha por aí, muitas pessoas, nem mesmo no leito da morte, ele aceita Jesus. Muitas pessoas estão no câncer, em fase terminal. Muitas pessoas estão com uma enfermidade gravíssima. E mesmo no leito da enfermidade, ele prefere fechar o seu coração, permanecer com orgulho, a aceitar a Cristo. Porque o homem ele sempre tentou trazer a glória para si. Desde o momento em que a Satanás, assim, por meio da serpente, falou para Eva que podia ser igual a Deus, a partir daquele momento entrou a soberba, a concupiscência. E no momento em que Eva comeu do fruto da árvore, entrou o pecado no mundo, entrou a morte no mundo. Eva, ela pecou, mas a oportunidade está hoje para você se arrepender. Porque ninguém é condenado por causa que não foi avisado, porque Deus dá oportunidade para todos. Deus ele não é injusto de condenar alguém sem mesmo ter permitido que aquela pessoa conheça a verdade. Deus ele é justo. E é necessário que o homem se arrependa para alcançar a salvação. Arrependei-vos porque é chegado a vós o reino dos céus. Está escrito. Está escrito também, arrependei-vos e crede no Evangelho. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Quando o homem se arrepende, entra o refrigério na alma do homem. O homem é como se um grande fardo saísse das costas do homem, porquanto está escrito. Jesus disse, vinde a mim, todos que estáis cansados. Glória a Deus. Está escrito, vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Jesus, ele chama ao arrependimento. E a partir do momento que o homem se arrepende, o fardo é tirado das suas costas. O fardo é tirado das suas costas e entra o refrigério no homem. Entra o refrigério na alma do homem. E o homem, ele é refrigerado pela palavra de Deus. Muitas pessoas andam angustiadas, oprimidas pelo diabo, com um fardo, uma carga enorme e pesada. Mas Deus, ele tem a salvação para o homem. Esta é a palavra que eu queria deixar para todos. Os que ouviram a palavra, que a fé venha entrar no teu coração, por quanto está escrito que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra
Eu ouvi pela palavra de Deus. Deus abençoe a todos. A paz do Senhor Jesus Cristo. A paz seja de Cristo.